Olá, que bom que você tá no canal da Astrid, seja super bem-vindo. Só te peço uma coisa: curtir e deixar os comentários são fundamentais para a gente ir avaliando o nosso trabalho. E, por favor, ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo quando a gente tem um material novo. Hoje a gente vai falar de Hebe Camargo. Ela carregou pela vida afora a força mágica de não se deixar abater, de seguir em frente com a cara e com a coragem. Hebe, uma rainha na televisão brasileira. Embarca nessa história comigo, você vai se emocionar. Hebe, nome que na mitologia grega quer dizer juventude. Hebe Camargo carregou pela vida fora essa força mágica de não se deixar abater, seguir em frente com a cara e a coragem. Foi assim até o final. Hebe, atriz, apresentadora, cantora, radialista e humorista, uma rainha na televisão brasileira. Hebe Maria de Monteiro Camargo nasceu em março de 1929 em Taubaté, São Paulo. A caçula dos 7 filhos de Sigesfredo Monteiro de Camargo, o Fego, e Esther Magalhães de Camargo. Teve uma infância simples, própria das crianças do interior. Uma família musical. Além do pai, que tocava violão profissionalmente, a mãe, Dona Esther, era uma despretensiosa pianista. Seu Fego se apresentava em clubes, festas e chegou a tocar nas sessões de cinema mudo. Sempre que podia, levava a menina mais nova para participar dos corais da igreja do bairro. Hebe pegou cedo no batente. Ainda era uma adolescente quando teve que trabalhar como empregada doméstica para ajudar no orçamento familiar. Teve que abandonar os estudos na 4ª série primária. A família vem para São Paulo e se aloja num porão no bairro da Liberdade. Olhava pela janela e via os pés das pessoas. Seu Fego vai trabalhar como maestro na orquestra da radiodifusora. Hebe está sempre por perto. Ela adorava o pai e ressaltava sempre o jeito doce que ele tinha de tratar as pessoas e de se relacionar com o mundo. Hebe gostava de um microfone e era incentivada pela família a seguir adiante com os dotes artísticos. E ela segue. Aos 15 anos, cantava em boates. Aos 16, grava o primeiro disco. Hebe era morena nessa época, sobrancelhas grossas, cabelos castanhos. Tempos depois, ela diria numa entrevista: uma pessoa tem que ter alegria de viver. Uma lutadora que não é essa doçura que demonstra. Também é rabugentinha. Pode ser que seja por conta da idade. Era nada. Na década de 1940, Hebe participa de programas de calouros na rádio, palco para o início da carreira de muita gente famosa que você conhece. Ainda adolescente, se apresentava vestida de Carmen Miranda. O rádio foi o primeiro veículo de massa do país. Entrava em todos os lares, biroscas, em todos os lugares. Hebe ganhava todos os concursos que participava. Ficou conhecida como o terror dos calouros. Adoro esse nome, imagino as pessoas já morrendo de medo, falando, lá vem aquela letra. E logo percebeu que era melhor cantar, óbvio, do que ser empregada doméstica, principalmente nas condições que ela vivia. Antes de começar a carreira solo, ela tentou alguns grupos. Formou com a irmã Estela e 2 primas, Helena e Maria, o quarteto Dó, Ré, Mi. Elas cantavam o repertório do grupo americano Andrew Sisters, embora não falassem uma palavra de inglês, coisa que continuou pela vida toda não falando. O quarteto acabou com o casamento de uma das primas. O trio passou a se chamar então as Três Américas. Tempos depois, ela forma com a mesma irmã, Estela, a dupla sertaneja Rosalinda e Floresbella. Deu certo não. Hebe então começa pra valer a carreira solo. Seu primeiro disco, em 78 rotações, gravado pela Odeon, tinha sambas e boleros. E se você não entendeu o que é 78 rotações, dá um Google. Por sugestão de um apresentador, ela mudou o nome para Magali Porto. Mas logo voltou a ser Hebe. Hebe para sempre. A carreira musical ia bem, mas nunca foi assim, dizendo, um sucesso desses estrondosos. Onde Hebe vai brilhar mesmo é na televisão. Estrela absoluta. Ela teve por mais de 40 anos um programa para chamar de seu. Ela gostava de rir, dava gargalhadas trepidantes no ar, cometia gafes com uma segurança inabalável, criou bordões eternos, gracinha,
linda de viver e distribuía selinhos. Biquinho, biquinho. E era generosa. Hebe é a raiz da história da TV brasileira. A convite de Assis Chateaubriand, empresário pioneiro na implantação do veículo no país, ela foi, com um seleto grupo, até o Porto de Santos buscar os equipamentos vindos dos Estados Unidos para a montagem do que seria a TV Tupi. Hebe estava elegante, vestido de linho cinza com desenhos de folhas de uvas aplicadas. A primeira transmissão da televisão brasileira acontece no dia 18 de setembro de 1950. Hebe deveria cantar o hino, feito para a ocasião, mas alegou um problema de saúde e a missão foi entregue a Lolita Rodrigues, atriz, apresentadora e muito amiga irmã de Hebe. Na verdade mesmo, Hebe tinha um compromisso com um namorado, Luiz Ramos, uma paixão proibida. Ele era casado e ela achou que o encontro com o seu amor valia mais a pena que a inauguração. A inauguração, eu na verdade não sei, mas o hino é horroroso e ela escapou dessa. O primeiro registro na TV foi cantar Noite de Luar, em dupla com Ivon Cury, música de Alberto Ribeiro e José Maria de Abreu e direção de Cassiano Gabus Mendes. Era um quadro para um programa chamado Rancho Alegre, com o cômico Mazzaropi. Os produtores implicavam com o visual da cantora, reclamavam sobretudo das sobrancelhas grossas, diziam que não imprimia bem diante das câmeras. Hebe descobriu depois que o cabelo claro combinava mais com ela e foi ser loura na vida. 3 anos depois da inauguração da TV no Brasil, Hebe é convidada para substituir o apresentador Roberto Corte Real no programa musical Manon, gravado num estúdio na TV Paulista. Hebe caiu nas graças do público e da equipe do programa e foi ficando. Ela estabeleceu rapidamente uma intimidade com os espectadores, trocava ideias, citava o nome deles, tipo amiga mesmo, próxima. Não demorou muito para o ator, autor e diretor Walter Foster perceber o carisma da cantora e apresentadora. Estava aberto o caminho para Hebe assumir o programa O Mundo é das Mulheres, um formato talk show com uma roda de entrevistadoras que faziam perguntas a um convidado, sempre do sexo masculino. A última pergunta era sempre a mesma. O mundo é das mulheres? Tá fácil responder hoje essa, né? O programa valeu a Hebe o primeiro troféu como apresentadora do ano em 1955. Hebe, em 1960, apresenta Hebe Comanda o Espetáculo na TV Continental do Rio de Janeiro. A partir daí, a carreira da apresentadora ganha o lugar da cantora. Depois disso, ela até dá uma parada para cuidar do único filho, Marcelo, do casamento com o empresário Décio Capuano. Hebe volta para a TV em 1966 com o programa Hebe na Record. Uma atração variada com entrevistas, músicas, com o regional do Caçulinha e também desfile de moda. O primeiro convidado foi nada mais, nada menos do que o rei Roberto Carlos, um estouro de audiência. Hebe se torna líder de audiência. Hebe abria espaço para novos talentos e recebia com alegria o pessoal da Jovem Guarda. Cidinha Campos ficou um tempo como entrevistadora do programa. Além da Record, Hebe tinha um programa diário na Jovem Pan. Mais uma pausa e ela volta em 1981 para comandar um programa aí na TV Bandeirantes. Saiu tempos depois reclamando da falta de condições técnicas para fazer o trabalho que queria. Vai para o SBT comandar Hebe, um formato parecido com o que tinha na Record. Sofá, músicos e um canto para as vendas de produtos. Hebe dizia sempre que era apolítica, mas chegou a dar pitacos sobre a situação do país e o público gostou. Arthur Chechel, biógrafo da Hebe, explica. Com o tempo, o público passou a aguardar uma espécie de editorial lá pelo meio do programa. Deu tão certo que o editorial foi transferido para o início da atração. O novo estilo trouxe algumas confusões, digamos assim, para a vida dela. Até processos. Mas Hebe manteve os pitacos. Ela ficou 25 anos no SBT. Foi a apresentadora com mais programas no canal. E quem não queria sentar naquele sofá, Hebe recebia bem qualquer tipo de gente. Pelo sofá passaram Rita Lee, Shakira, Julio Iglesias, Gloria Estefan, o grupo Jackson 5 e o convidado mais amado dela, Roberto Carlos. Também fui muitas vezes.
Hebe não se intimidava. Na entrevista com o astronauta Neil Armstrong para o programa Na Record, pouco lá atrás, 1969, ela pergunta: tem luar na Lua? A pergunta causou maior espanto no primeiro homem a pisar na Lua. Hebe lançou discos entre 59 e 66 e volta a gravar a partir de 1995. Hebe, Mulher e Amigos, primeiro álbum ao vivo, é gravado em 2010 com apresentações no Rio e São Paulo. Uma festa no palco com vários artistas e uma plateia repleta de outros aplaudindo. Ela ficou casada 27 anos com o empresário Lélio Ravagnani, uma relação de paixão com um marido sempre ciumento. Era uma pessoa de grandes amizades. O trio Lolita Rodrigues e a comediante Nair Belo era famoso pelas risadas altas, compartilhadas. Não podiam ir a um enterro juntos porque se olhavam e riam, com todo respeito. Hebe gostava de joias, muitas joias. Gostava de carros, de andar bem vestida, de prender os cabelos falsamente louros, de andar de saltos bem altos e era meticulosa na questão de sentar sem jamais cruzar as pernas. Ensinava o método a todas as amigas. Ó, a perna não tá cruzada, tá, Hebe? Tá tudo certo aqui. Numa entrevista, Hebe revelou ter feito um aborto aos 18 anos. Apesar de católica e conservadora, não se arrependia da escolha. Era o que podia ter feito naquele momento, com ela prestes a gravar um disco. Mulher firme, contraditória, bem-humorada, romântica. O amor é a coisa mais linda do mundo. Amor pela vida, pelas pessoas, pela natureza. Hebe morreu em 2012 de câncer, tinha 83 anos. Hebe Camargo. É difícil falar dela. Hebe Camargo é mulher admirável. E essa é a vida dela. Viva a vida! Eu sabia que eu ia ficar muito emocionada contando a história da Hebe. E você? Curtiu? Deixa aqui o seu comentário e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você fica ligado da próxima Mulher Admirável.